Oremos. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez te damos graças pela vida, por este dia que nos concedes e também por estes momentos que teremos estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a entender a Tua Palavra, vivê-la na prática em nossa vida. Pedimos que abençoes todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, cada um tem o seu problema, a sua necessidade, a sua dor, o seu sofrimento, os desejos também do coração. Tu conheces cada um, aqueles que nos escrevem pedindo orações. Temos pessoas que estão passando por um momento de luto, por perda de familiares. Queiras confortar a cada um, dar forças e vitórias e que todos perseverem neste caminho que decidiram seguir, que não voltem atrás, porque sabemos que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo e nós almejamos estar contigo nos céus. Queiras perdoar os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Estamos falando sobre brilhar como estrelas na noite e este brilho vem da nossa comunhão com Jesus, vem da nossa intimidade em buscar a presença do Espírito Santo cada dia em nossa vida, estudar a Bíblia, orar e também testemunhar da fé que nós temos em Jesus. Isso é brilhar neste mundo de trevas, de escuridão moral e também escuridão espiritual. Nós falamos ontem aqui a respeito de Timóteo, um jovem que foi instruído por sua mãe Eunice, por sua avó Lloyd. Timóteo decidiu acompanhar o apóstolo Paulo nas viagens missionárias e, conforme nós estudamos ontem, Timóteo teve o seu caráter provado e aprovado, segundo Paulo escreveu aqui em Filipenses. Essa carta que nós estamos estudando, de Paulo aos Filipenses, depois nós vamos estudar também Colossenses, nos mostra a importância de nós nos entregarmos completamente ao serviço do Senhor Jesus. E sabemos que, muitas das vezes, aqui neste mundo nós não vamos ter a recompensa, que muitos pensam em ter recompensas pelo trabalho que faz, mas aqueles que se entregam e trabalham para Jesus, a recompensa é o galardão da vida eterna. E Paulo, ele tinha certeza de que havia cumprido o propósito pelo qual Jesus o havia chamado na estrada de Damasco, e também ele apresenta então alguns companheiros que estiveram com ele nesta caminhada, e aqui falou a respeito de Timóteo, e hoje ele apresenta aqui um outro personagem, um personagem que tem um nome diferente, Epafrodito. Epafrodito, este nome, ele dá a entender de que os pais de Epafrodito eram pagãos e eles deram este nome ao filho em homenagem a Afrodite, que era uma deusa pagã. Aqui em Filipenses, no capítulo 2, nos versos 25 até o 30, Paulo escreveu: Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo, e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Esta é a única vez em que este nome Epafrodito aparece na Bíblia e está aqui em Filipenses, capítulo 2, versos 25 até o verso 30. Epafrodito, ele foi um verdadeiro irmão e colaborador, companheiro de lutas, como diz aqui o apóstolo Paulo. E ele estava então querendo voltar para Filipos, por quê? Porque Epafrodito ficou enfermo, quase morreu, segundo diz aqui o apóstolo Paulo, mas Deus teve misericórdia dele e restaurou a sua saúde.
Deus, irmãos, Ele tem um plano para cada um de nós. Sabemos que a vida nossa ela é muito curta, muito breve, e a qualquer momento um ou outro pode perder a vida. Mas alguns Deus preserva por mais algum tempo. Como nós sabemos, casos que pessoas que estiveram enfermos à beira da morte e Deus os restaurou a saúde. Por quê? Porque ainda não havia chegado o tempo, o propósito pelo qual essa pessoa veio ao mundo ainda não havia sido cumprido. Por isso, às vezes, muitas pessoas morrem da mesma enfermidade e outras são curadas. Deus, Ele sabe, Ele tem o controle de todas as coisas. E nós precisamos crer nesse Deus que tudo vê, que tudo sabe. E então, Paulo, ele agradece aos irmãos lá de Filipos que mandaram Epafrodito até a ele com recursos, com dinheiro que eles haviam arrecadado para ajudar Paulo. Por quê? Porque Paulo estava numa prisão domiciliar e essa prisão é uma casa que ele havia alugado, ele precisava pagar o aluguel e também ter dinheiro para comprar itens para suprir as suas necessidades. E Epafrodito, ele foi enviado de Filipos até Roma, levando recursos, dinheiro e também levando outros itens para que pudesse ajudar Paulo lá na sua prisão. Vejam que Epafrodito era realmente uma pessoa de confiança, porque naquela ocasião não havia o que nós temos hoje, não é transferência bancária, Pix, que você faz aqui, na mesma hora cai na conta da pessoa lá onde ela estiver. E naquela época tinha que mandar o dinheiro, recursos, através de pessoas. E isso levava meses até para a pessoa chegar aonde era o destinatário, como foi o caso de Filipos até Roma, onde Epafrodito levou o dinheiro. Então era uma pessoa realmente confiável. E nós, irmãos, precisamos também demonstrar que nós somos confiáveis. Nós precisamos ser confiáveis. Se uma pessoa confiar algo a nós, que seja valores, dinheiro ou outras coisas de valor, que seja um segredo, nós precisamos ser confiáveis. Nós não podemos trair a confiança de quem depositou em nós a confiança de fazer algo para ela. E nós cristãos precisamos ser estrelas, como estrelas na noite, brilhar através de todas as circunstâncias, em qualquer transação que a gente for fazer, a nossa luz precisa estar brilhando. E então aqui Epafrodito foi mandado de volta por Paulo até Filipos e Paulo disse assim, olha, recebam-no com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Não podiam fazer pessoalmente, mas eles enviaram recursos. Então, às vezes, nós não podemos estar aonde está a pessoa necessitada, mas podemos prover meios para que chegue até as mãos da pessoa algo para suprir a sua necessidade. Aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24 e no verso 23, Paulo escreveu, melhor dizendo, quem escreveu aqui foi Lucas, escreveu o livro de Atos. Atos 24, verso 23, ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que ele precisava. Aqui era quando, então, Paulo estava lá em Roma preso, numa casa. Ele tinha essa liberdade, né, de poder ficar preso em uma casa que ele alugasse. Ele tinha que manter os custos e podia receber amigos, podia receber visitas, e essas pessoas então levavam algo para providenciar as necessidades, para suprir as necessidades do apóstolo Paulo. E interessante também que Paulo, ele pede para que Timóteo fosse visitá-lo e que levasse a capa que ele havia deixado em Troade. Por quê? Porque estava chegando o inverno e então Paulo precisava de algo para se esquentar. E a capa que ele tinha, ele havia deixado em Troade. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 21, 2 Timóteo, capítulo 4,
e o verso 21 nos diz assim a palavra de Deus: faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Éubulo lhe manda lembranças, e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Então, ele deveria fazer plano para estar lá antes do inverno e levar a capa. Aqui também, em 2 Timóteo capítulo 4, no verso 13, Paulo escreveu: quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Então, Paulo lembrando aqui, para que não esquecessem de levar o que ele estava precisando, especialmente a capa, por causa do inverno, e pediu que eles se esforçassem para chegar antes do inverno, para que Paulo não morresse de frio lá na prisão. E falando de Epafrodito, que nós começamos aqui hoje o estudo falando dele, este mesmo Epafrodito, foi ele quem levou em mãos essa carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Interessante, não é? Saber isso. O próprio Epafrodito, que levou recursos financeiros para Paulo, levou outros materiais para suprir suas necessidades. Agora, depois de ter estado com Paulo, ajudado Paulo, servido a Jesus no ministério ali em Roma, então Epafrodito é mandado de volta exatamente com essa epístola que Paulo estava escrevendo aos Filipenses. Talvez, devido aos problemas enfrentados em Filipos, Paulo considerou necessário enviar Epafrodito de volta antes do esperado, pedindo que os filipenses o recebessem no Senhor com toda a alegria, conforme lemos aqui em Filipenses 2, versos 25 e 29. Paulo desejava tranquilizar os filipenses sobre a situação dele lá na prisão, e então enfatizou que Epafrodito era alguém digno de honra, não por sua posição social, por sua riqueza, mas por seu espírito sacrificial ao seguir o exemplo de Jesus. Aqui, esse termo grego, honrar, ele aparece poucas vezes no Novo Testamento, como na referência àquele servo que o centurião muito estimava, ao convidado importante de um banquete, e a Jesus também como a preciosa pedra angular. E para Epafrodito ser incluído nesse grupo de honra, ele deve ter sido de fato um exemplo notável de fidelidade. Como eu disse, levou dinheiro dos filipenses para Paulo, levou outros recursos e agora ele volta levando a carta que Paulo escreveu aos filipenses. Irmãos, Deus ele nos usa de várias formas, de várias maneiras. Deus é quem sabe qual é o melhor posto, qual é o melhor dom, o que é que nós iremos desempenhar melhor na nossa vida espiritual. Muitas pessoas se queixam porque não tem um determinado dom ou não foi chamado para determinada função, mas Deus é quem sabe. Deus ele tem o controle e nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e estarmos prontos a fazer a vontade dele em nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos dê um bom dia. Amanhã nós vamos retornar, iremos concluir o estudo desta semana e mais uma vez desejamos que a presença do Espírito Santo esteja constante na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.